Olá pessoal, sou Rômulo César e mais uma vez nós estamos aqui para poder falar um pouco sobre experiências de vida que nos fazem de alguma forma mudar ou pelo menos passar a enxergá-la de uma maneira muito especial. Hoje eu me recordo de uma experiência que me fez mudar bastante a vida toda quando eu estava em uma visita a um hospital e nesse hospital eu tive a chance de conhecer um senhor que já estava fazendo um tratamento há alguns anos. E naquela ocasião, naquela época, convidaram-no então, disseram-lhe que estava no momento oportuno para fazer uma cirurgia. Era bastante grave o caso dele, já vinha se desenrolando há alguns anos, mas enfim uma esperança diferente, uma cirurgia. Naquele dia, quando ele estava pronto, estava sendo preparado para a cirurgia do dia seguinte, por uma coincidência eu estive lá, que há tantos anos já nos falávamos, e eu sabia do jeito dele, sempre muito sereno. E na hora que eu lhe perguntei das novidades, ele disse para mim: vou fazer minha cirurgia. Na hora que ele falou, eu até fiquei um tanto espantado, porque eu não sabia se estava tão próximo assim, e ele disse: os médicos já me vieram, marcaram, vai ser amanhã. E eles já me disseram que sim, vai ser uma cirurgia muito difícil. Quando ele falou muito difícil, eu me vi, na verdade, numa situação comum, como todos nós já passamos, quando alguém está passando por uma situação difícil. Mas naquele dia era diferente. Naquele dia se tratava de vida. E nessa experiência, eu consegui parar ali e pensei, preciso falar algumas palavras para ele, de esperança, de força, de serenidade, como ele sempre teve, reforçando isso. E quando então falei algumas breves palavras, eu encerrei dizendo para ele apenas, perguntando-lhe: e como é que o senhor está? Está pronto para amanhã? Ele olhou para mim calmamente e disse-me: claro que estou. Eu não acabei de falar para você que os médicos disseram que a cirurgia ia ser difícil? Falei, então. E ele olhou para mim então e disse-me: eles só falaram que ia ser difícil, não falaram que ia ser impossível. Alguns instantes de silêncio eu fiz naquela hora e olhei para ele com tamanha ternura, com tamanho carinho, porque ali eu havia rememorado de alguma forma as experiências que eu havia lido teoricamente, até com base em experiências de outros. Lembro, por exemplo, do professor Viktor Frankl, que mencionava que podem tirar tudo de cada uma das pessoas, menos a sua liberdade de escolher a atitude em qualquer circunstância da vida. Naquela ocasião, eu lembro que eu li aquilo, mas embora eu tenha visto ou imaginado as circunstâncias do professor Victor nos campos de concentração, eu não consegui entender o recado. Até que aquele dia, aquele paciente me entregou a certeza de que, obviamente, nós podemos enxergar as dificuldades da vida não como uma maneira perene. Isso é assim. Todos já devem ter escutado falar daquele recado que também pertence a esse mesmo autor que mencionei agora há pouco, que mais importante do que o que estão fazendo com você é o que você vai fazer com o que estão fazendo com você. É o como reagir à vida. A experiência que estamos passando agora e outras tantas na educação dos filhos, na forma como tratamos as pessoas, nas experiências difíceis, financeiras, de trabalho, em todas elas. Seria muito bom se nós ouvíssemos alguém naquele instante nos dizendo: vai ser difícil, mas ninguém falou que seria impossível. E essa forma de enxergar acabou me dando a experiência de ver novas maneiras de tratar essas dores: vida, morte, presença, ausência, educação, desafios profissionais, pessoais de toda a ordem. Isso é uma maneira que nos convida, então, aquele paciente, a nos conhecermos um pouco melhor, a pensarmos, então, essa semana: a quem eu poderei, de alguma forma, ajudar a entender que é difícil, mas não é impossível? Será que eu mesmo não estou encarando, como disse, a educação de um filho, ou um problema financeiro, ou um problema de doença, como algo impossível de se resolver? Ou será que eu ainda encontro
uma maneira de encarar a realidade de forma a saber da dificuldade, mas obviamente enxergando a maneira mais viva. Para isso, é preciso nós nos conhecermos, olharmos um pouco para cada um de nós. Eu gostaria sempre de ter alguém ao meu lado para dizer, olha, isso aí é difícil, mas vai dar certo. Para que nós possamos então nos tornarmos essa pessoa, aprendermos a costurar a vida das pessoas de uma maneira mais sólida, vivendo-a de maneira diferente, não deixando que os comentários, não deixando que o desânimo, o comentário de desânimo ou o nosso próprio desânimo contamine as pessoas. Nós somos, na verdade, como um grande tecido e à medida que nós vamos tecendo nossa vida, nós vamos percebendo que as dificuldades é ali aonde, na verdade, vai fazendo aquele cirzido e esse cirzido fica um tanto mais firme. Já não tem a mesma beleza do tecido, mas obviamente é onde tem um ponto de resistência mais intenso. Que possamos aos poucos consolidar, ao invés de rasgarmos nas lamentações, nas lamúrias que a vida muitas vezes nos convida a fazer, que nós possamos então fazer esse cirzido com um pouco mais de amor, conhecendo-nos as nossas habilidades para poder ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. É por isso que Carlos Drummond de Andrade mencionava, e isso assim de uma maneira muito singela e muito poética, mencionando um poema em que o homem conhecia vários dos mundos, procurando coisas, descobrindo novas realidades, viajando para planetas fora do nosso orbe, e ele encerra o poema dizendo algo singelo e importante para hoje, mencionando no final das contas que ao acabarem todos os planetas, só resta ao homem a dificílima e dangerosíssima viagem, nos dizeres do mestre, de si a si mesmo, de pôr o pé no chão, do seu coração e então experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Que nós possamos então descobrir em nós esse prazer em conviver com as pessoas, procurando sempre de alguma maneira auxiliá-las, para que na dificuldade não se deixem por vencer, não se entreguem e que nós possamos de alguma maneira comer esse doce de leite, ou seja, tornar a nossa vida um tanto mais doce, recordando que obviamente as coisas que o mundo nos convida a fazer terminam nos levando mesmo a um pouco de tédio, a um pouco de cansaço, a um pouco de desânimo. Por isso o mestre mineiro, em outros dos seus dizeres, falava também muito sabiamente: e como ficou chato ser moderno, agora eu serei eterno. Minha eterna gratidão a cada um de vocês por até agora ouvir-me e que possamos nós, de alguma maneira, lembrarmos lá do paciente e dizermos às pessoas: tá difícil? Não é impossível. Uma ótima semana e um grande abraço a todos.